Oi pessoal, estamos começando mais um quadro de temas polêmicos com Ademar de Lima, que veio direto do Mato Grosso para responder as perguntas de vocês, nossos queridos telespectadores. Tudo bom, Ademar? Mato Grosso do Sul, tudo bom? Zézo Rosa. Mato Grosso do Sul, pessoal. Bom, pessoal, nós vamos começar hoje falando um pouco da palestra sobre psicologia quântica. O que tu conversou nessa palestra? O que é psicologia quântica? Fala um pouquinho para nós sobre isso. A psicologia quântica é uma teoria do Ademar de Lima que eu faço um ping-pong com os teóricos Freud, Donald Winnicott, Jacques Lacan, Melanie Klein, Anna Freud e outros teóricos da psicologia. Com a intenção de que nós temos que ampliar esse campo da psicologia e não só enquadrar pessoas como doentes dentro de teorias de 1890, teorias de 1930. Então eu defendo algumas teorias a respeito de minhas experiências de expansão da consciência, e aí eu venho fazendo um ping-pong com a ciência. Então eu chamei a palestra de psicologia quântica, porque hoje nós temos a biologia quântica, a física quântica. Agora temos a psicologia quântica. Agora nós vamos também começar a entrar nesse campo quântico da psique humana. Porque nós não somos o que aparentamos apenas no espelho. Defendo a teoria de que nós somos uma luz cósmica co-criadora. E que essa energia cósmica que somos dentro do corpo físico, ela precede a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. O que os teóricos não puderam e não tiveram a oportunidade de comprovar. Então são comprovações minhas e eu comprovo e eu explico e faço um debate com uma conversa com a teoria deles, que nós não somos algo que começou com o encontro do espermatozoide e o óvulo. E não estamos jogados no pasto planetário, né, cujo nosso pastor é um Senhor Todo-Poderoso. Então eu vou começar a rebater e começar a organizar isso. Um dia vai virar ciência e daqui 120 anos, talvez nós estaremos aqui debatendo esses assuntos. Não é? E aí eu coloquei como um segundo tema a outra face da vida, porque a ciência da psique, Freud, ele estuda o ser humano após o nascimento até a sua morte. E segundo eles, a biologia, a ciência médica hoje, afirmam que você morreu, acabou. Se eles podem afirmar que morreu, acabou, eu posso afirmar que eu morri e não acabei. Só porque eles são ciências, eles podem afirmar? Não. Nós vamos brigar e brigar feio. Sem religião, sem nada. Mas morreu, não acabou. E isso é possível de se comprovar, é possível através de estudos de casos e trazer essa realidade para o lado científico. E também, se a gente parar, são questões que são antiquíssimas, né? Porque existem religiões ou cultos antiquíssimos que tratam da vida pós-morte, né? E da sequência de uma vida reencarnatória. Sim, mas como religião. Como religião, claro. Então, em 1890, o Sigmund Freud, ele não pôde, ele teve que se expressar dentro de um termo científico, porque havia sido recém-criada a ciência, a neurociência. Então, tudo era um problema neurológico. O Freud, ele brigou, na época, nem tudo é um problema biológico, neurológico, é um problema psíquico. O que é isso? E aí Freud brigou, ele teve grandes dificuldades lá em Viena, na Áustria, e ele teve na Inglaterra também, em
poder embasar cientificamente suas teorias. Então eu pego uma carona com as teorias de Sigmund Freud, e ele dividiu a psique em vários estudos. E eu coloco que tem outras possibilidades. Então a psicologia quântica seria a psicologia de outras grandes possibilidades. E não apenas só aquilo que Freud pôde pesquisar e publicar. Então não é uma crítica, é apenas uma continuidade da ciência da psique. E é uma área ainda que a ciência está bem atrasada, né? E é muito recente, eu não diria atrasada, mas eu diria muito recente. E o que é recente é um campo que ninguém quer, né, colocar a mão porque vai se expor. Eu, como não tenho vínculos com agremiações religiosas, filosóficas, políticas, eu sou livre. Eu acho que eu estou num país, no Brasil é um país livre. Então eu posso dialogar com esses teóricos a minha teoria também. E é o que eu fiz aqui no Psicologia Quântica. Eu fico pensando assim, né? É uma ciência que ainda tem muito a nos dar, né? Sim. A gente tem muitos casos aí que a gente sabe de disfunções mentais, que não tem embasamento científico, ou explicação científica, né? O autismo é uma dessas coisas que a gente não consegue muito bem definir causas e porquê, né? Então é uma coisa que realmente tem que se estudar, tem que se aprimorar. Assim como o Sigmund Freud pesquisou os próprios sonhos dele e da sua filha Anna Freud, eu tenho que defender a projeção consciente, que é a expansão da energia consciencial já admitida por Jung. E essa expansão da energia consciencial é uma realidade. É uma realidade que, infelizmente, Freud, em 1939, faleceu e não pôde continuar. E eu faço as experiências e eu vou provar que esses parapsiquismos, porque o que é psiquismo é a ciência, o que ele fala. Se ele não falou, não existe, não é assim. E ele não podia falar para não corroborar com as religiões. A continuidade da vida é uma teoria religiosa, não. A continuidade da vida é uma realidade humana. Assim como tem certas verdades que eles querem dizer, não, essas verdades são verdadeiras porque nós sabemos que são. Não, as verdades não têm dono. E o que é certo e o que é errado são conceitos mutáveis. Claro. E nós estamos numa evolução constante. Então a psicologia quântica vem debater realmente isso. Foi uma palestra muito boa, o público aceitou e nós dialogamos muito bem para trazer esse assunto da expansão consciencial para o lado científico. Nós precisamos combater o misticismo, a obediência cega, a axologia. Então nós vamos trazendo certos assuntos para dialogando com a ciência, que é para você compreender que a coisa é mais séria do que se pensa. Claro que a psicologia ciência, ela é muito útil, a psicanálise é muito útil, só que, né, nós precisamos ampliar um pouco isso. E eu resolvi fazer e casar as minhas experiências com as ciências vigentes. Tá certo. Pessoal, não saiam daí, nós vamos fazer um pequeno intervalo, bem rapidinho, e já voltamos aqui agora respondendo as perguntas de vocês enviadas ao Ademar de Lima. Até mais! Volta já.